Boa tarde, tudo bem? A aula de hoje é sobre educação financeira, planejamento financeiro, né? Como que eu acho que provavelmente a maioria está em horário escolar hoje, ou entregando atividade em algumas coisas. Pelo visto, não vai estar entrando ninguém. Então, vou deixar essa aula gravada, depois vocês dão uma olhadinha lá, tá? Então, vamos lá. Planejamento financeiro. Todo mundo quer saber como melhorar de vida, ganhar mais dinheiro, onde investir. Essa busca por mais informações financeiras é super legítima e recorre cada vez mais no Brasil. Mas, antes de tudo, isso existe uma etapa fundamental nesse processo, que é chamado planejamento financeiro. Quando alguém vai abrir um negócio, por exemplo, uma loja, faz um planejamento, estuda o mercado, vê o ponto ideal, define os preços praticados, a margem de lucro, o número de funcionários a qual vai ter. Um outro exemplo é quando a gente viajamos, né? Também nos planejamos. O número, traçamos um roteiro, pesquisamos os preços, as passagens, o hotel, compramos tickets de eventos, as roupas adequadas para poder estar indo, etc. Várias coisas, né? No orçamento pessoal ou familiar não é diferente. O planejamento financeiro pessoal ou planejamento financeiro familiar é uma condição necessária, é um pré-requisito para quem deseja investir de todo modo consciente e assim alcançar as melhorias, os resultados quando se trata de ganhar e acumular dinheiro. É uma ferramenta muito útil financeiramente. Diferente do que se pensa, não é nada difícil montar um planejamento financeiro. Pelo contrário, fazer um planejamento financeiro é simples, requer apenas algumas organizações, disciplinas. Depois acaba virando um hábito saudável no caso. E nunca é tarde para começar a se organizar as contas e separar um dinheiro para realizar um investimento, independente se é muito ou se é pouco, né? O dinheiro. E o que é planejamento financeiro? Planejamento financeiro não é um procedimento pontual, isolado ou um processo contínuo. É que define metas traçadas, estratégias para alcançar e devemos periodicamente dar uma olhada, rever tudo. Isso é o planejamento financeiro. Planejamento financeiro é como se fosse um mapa em que o conhecimento ajuda de todas as nossas receitas e despesas e nos levam na direção de um tesouro, digamos, entre aspas, né? Ou seja, o nosso objetivo, seja eles qual for, né? Vamos supor, um carro zero, um apartamento, uma viagem ao redor do mundo, uma renda mensal, uma aposentadoria boa e por aí vai. Desta forma, comparando todas as receitas e despesas que realizamos diariamente, conseguimos avançar na direção de um equilíbrio financeiro, sempre aguardando um dinheiro para investir e crescer financeiramente. Uma das primeiras lições essenciais para o crescimento financeiro é aprender a fazer um planejamento com disciplina, sempre seguir aquilo para poder atingir a meta, né? Por que fazer um planejamento financeiro? Aderir a uma lista de planilhas, como Excel ou aplicativos de planejamento, que hoje em dia achamos bastante no Google, ou a própria caneta, lápis, é uma decisão sábia e muito importante para ter o controle e tomar as rédeas dos nossos gastos e das nossas receitas. Se cuidarmos periodicamente da nossa saúde física, emocional, por que não cuidar também, né, da nossa parte financeira, no caso? O planejamento financeiro
ele faz parte da nossa rotina. Somente desta maneira, os pragmáticos poderemos saber se precisamos, o quanto precisamos, se teremos dinheiro possivelmente para investir ou para comprar algo, para pagar um serviço desejado, enfim, várias coisas nesse segmento. O planejamento é uma forma organizada de atingir o objetivo, de tornar os sonhos concretos, né, como eu já dei na introdução para vocês, e realizar os desejos e tornar em prática tudo aquilo que nós traçamos, as metas e os objetivos para ser alcançados. E é mais ou menos como conectar o presente ao futuro. Você se planeja hoje para poder ter um futuro melhor, dando algumas previsibilidades e estabilidade e segurança às nossas finanças pessoais, melhorando, em última instância, a nossa qualidade de vida. Quem é que não quer, né? Ter uma qualidade de vida melhor, ampliar, saber, estar preparado para qualquer problema que surgir lá na frente. Como fazer um planejamento financeiro? Esta é uma parte prática do planejamento financeiro. De modo resumindo, é preciso começar a alinhar as contas, traçando metas e procurando os produtos financeiros, certo para investir, adequados ao seu perfil, né? Fixação da renda e o objetivo. A boa notícia é que existe muitas diversidades hoje em dia no mercado. A caderneta de poupança não é mais a única opção. Existem várias maneiras de se investir, né? Então você não... Antigamente as pessoas só pensavam na caderneta de poupança. Agora nós temos o passo a passo para o planejamento financeiro, né? Que seria as receitas. Estimule sua renda total no ano, coloque mês a mês a renda de salário, incluindo férias, 13º, eventuais, bônus, rendas de aluguel ou qualquer outro recurso previsto, como por exemplo a restituição do imposto de renda, você também pode estar colocando. E o segundo passo, as despesas. Estimule, né, no caso assim, projete também todos os seus objetivos e os seus gastos mensais. Da mesma forma que as receitas e as despesas precisam ser previstas no planejamento financeiro, as contas fixas como condomínio, aluguel, enfim, gasto com água, energia, educação, alimentação, transporte, lazer e etc. Aqui entra quaisquer tipo de despesas, inclusive o pagamento de dívidas e juros bancários, se caso houver. Né? Professora, está um pouco repetitivo. Não, não tá. Planejamento da educação financeira, a gente vai ficar batendo praticamente na mesma tecla da redução de gasto. Isso daí vocês vão ver que quando vocês começarem a anotar e fazer certinho, vocês sempre vão tentar estar diminuindo para poder alcançar, né? Alcançar o objetivo de vocês ou o sonho a ser realizado. Que no caso também temos o terceiro passo, que é o acompanhamento detalhado, que é as entradas de recurso, os principais gastos mensais, de maneira, né? Desde o modo que vocês consigam mapear isso aí, estarem sempre de olho para poder estar dando uma melhorada. O quarto passo é o valor para investir. Então, vocês têm que sempre estar vendo assim, sobrou isso, será que eu consigo estar investindo em tal coisa, tal valor? Dá sempre uma pesquisada, ver se aquele é a melhor forma, ver se não é uma cilada. Sempre se for algo pela internet, dá uma lida nos comentários, buscar vídeo ou coisas do tipo. As metas, trace suas metas. Pode ser comprar um carro zero, né? Como eu já havia falado no começo, um celular, uma viagem, um tênis, algo do tipo. Ver quanto custa e fazer uma pergunta para si próprio, se é fundamental. Porque o valor,
ele é o primeiro passo na direção para mentalizar o nosso desejo. Eles começam a ficar reais e palpáveis. Então, vocês têm que traçar como atingir aquilo, né? Fazer uma meta. Por exemplo, eu quero comprar um tênis, ele custa tanto. Então, quanto eu tenho que economizar para poder atingir? No que eu posso estar me esforçando para trabalhar para conseguir? Então, aí vocês têm que traçar e estar sempre para poder atingir essa meta. Se tiver que reduzir, reduz. Ver se realmente precisa, não fazer compras ou consumir algo desnecessário. Sexto, no caso, é o investimento, né? Vocês verem a melhor forma que vocês podem estar investindo, como eu falei acima, né? O produto adequado, o que vocês precisam, se realmente vocês vão ter um retorno ou vão ter prejuízo, vocês têm que estar vendo certinho essa parte. E se vê que não está dando certo, comece, replanejem novamente. Por quê? Porque como vimos e vivemos num mundo bastante dinâmico, pelo menos uma vez por ano é preciso fazer uma avaliação geral das nossas receitas e despesas, né, financeira. Não pode só, como deve sempre seguir, o planejamento financeiro, para vocês poderem estar se adequando e sempre poder estar melhorando ele, né? Então, vocês veem a melhor forma, se é forma de uma planilha, se você tiver no Excel, ou temos vários aplicativos, como eu falei no começo, se não tiver também, vocês podem utilizar aquela que eu dei no módulo 2, que é uma planilha que você pode fazer à própria mão, num caderno, num lápis, tá bom? E eu vou passar um videozinho para poder estar facilitando para vocês, tá bom? Planejamento financeiro é ponto para você. Dinheiro no bolso é bom demais, não é mesmo? Também é verdade que ele foi feito para ser gasto e ajuda a aproveitar a vida. Mas não adianta nada usar o dinheiro sem nenhum controle se no final do mês você vai se culpar por ter gastado mais do que poderia. Para impedir que isso aconteça, só existe uma solução: planejamento financeiro. Ou, se preferir, botar tudo na ponta do lápis. Algumas pessoas pensam que planejamento financeiro é algo que te obriga a não gastar o seu dinheiro, quando na verdade é exatamente o contrário. Planejar é gastar dinheiro sim, mas de maneira consciente e organizada. Desse jeito, você vai conseguir descobrir quais gastos na sua vida estão sendo excessivos e quais hábitos de consumo você precisa mudar. Acredite, planejamento financeiro é tranquilidade para o seu futuro. Um bom plano para o seu dinheiro ajuda você a gastar menos do que recebe, viver bem e ainda guardar para realizar os seus projetos de vida. Para você começar a fazer o seu, vamos passar algumas dicas bem simples. Primeira delas, faça as contas. Anote o quanto de dinheiro você ganha por mês, apenas o que é garantido na sua renda. Depois, escreva todas as suas despesas fixas, que são aquelas que você sabe que vai ter, como aluguel, energia elétrica, parcelas do carro. Junto com elas, inclua as despesas variáveis, gastos com alimentação, emergências médicas, conserto do carro. Aí é só comparar. Se as suas despesas forem menores do que as receitas, ótimo! Reserve o que sobra para investir nos seus projetos. Mas se as despesas forem maiores do que o dinheiro que você ganha, comece de novo. Procure eliminar tudo aquilo que não for necessário e buscar opções mais baratas no seu orçamento. Segunda dica: dê preferência ao dinheiro vivo. Pague suas contas com dinheiro. Isso ajuda você a saber se está gastando mais do que o necessário. Terceira dica: controle-se. Não compre por impulso. Se não planejou, evite comprar na hora que encontrar um produto em promoção. Pense melhor, pesquise e, se realmente for necessário, compre depois. Dica número 4: pense no futuro, sempre. Planejar as futuras despesas é o melhor jeito de alcançar suas metas. Faça uma lista do que você gostaria de realizar nos próximos 6 meses. Pesquise o valor necessário de acordo com o tempo que falta e calcule o quanto você precisa guardar todo mês até alcançar o valor total. Última dica: cadastre-se para saber qual é o seu score de crédito. Basta entrar no site da Serasa e incluir os seus dados. Você vai saber qual é a sua pontuação e também como melhorá-la.
Com a organização da sua vida financeira, mais fácil poderá ser na hora de aprovar aquele tão sonhado financiamento. São dicas fáceis de seguir, mas dependem do seu comprometimento e de uma nova mentalidade: o respeito pelo seu dinheiro. Sem estresse, sem dívidas negativadas, com mais crédito no mercado e, claro, muito mais perto de tudo aquilo que você sempre quis. Comece agora e no que precisar, conte com a gente! Então, pessoal, eu passei esse vídeo, né, para vocês, para facilitar um pouco. E eu entreguei uma apostila, né, na segunda-feira, a qual é para você estar trazendo na próxima já, do módulo 4. E eu deixei duas perguntinhas lá para vocês estarem respondendo, né? Cite os 7 passos para o planejamento financeiro. Aí vocês vão citar, vão lá e vão escrever. E número 2, você tem algum sonho? Você tem algum sonho? Você vai lá e vai escrever o seu sonho. Você já parou para se planejar para conseguir ele? Como? Aí você vai lá e vai escrever para mim também, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, estamos por aqui. Só acessar a nossa aula lá. Tchau, tchau, pessoal!